Um bom treinador é aquele cara que se encarrega do treinamento e da formação de uma equipe, preparando bom rendimento para obter bons resultados. O treinador é um especialista na direção técnica, tática e no desenvolvimento do jogador, mas dependendo de suas competências, as funções podem ir além disso. Geralmente, o jogador começa sua carreira no futebol e depois de pendurar chuteiras, ele resolve continuar trabalhando dentro das quatro linhas como técnico, que também não é tarefa fácil. Em campo, vira e mexe, alguns jogadores acabam saindo na mão entre si, mas às vezes a treta acaba rolando com o técnico do time adversário ou até mesmo com o do próprio time. Por isso hoje, você irá conferir as tretas entre jogador e treinador. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Por mais que o futebol seja esse esporte que todo mundo ama, de vez em quando acontecem os momentos de raiva que ninguém entende nada, até mesmo com os treinadores. É completamente grátis. Uy, mira lo que hace Vivas. ¿Qué pasó, Vivas? Se sacó la camisa, Perdió la cabeza. ¿Qué es esto? Más extraña espectacular que he visto en los últimos años en el fútbol. El técnico se saca la camisa, muestra todos sus tatuajes. Mas o que é comum mesmo é vermos jogadores irritados após serem substituídos. O brasileiro Thiago dos Santos foi contratado pelo Nacional Potosí da Bolívia. Ele chegou no clube como um grande reforço, mas saiu com uma enorme decepção pela porta dos fundos. Thiago teve o contrato com o clube rescindido depois de fazer um enorme papelão dentro de campo. Ele se revoltou com o treinador depois de ter sido substituído ainda no primeiro tempo. Que Thiago, pero com maior velocidade, maior velocidade. Muchachos, Sí, lo estamos viendo. Lo estamos se calentó viendo, Thiago. y lo está viendo todo el país. Y ahí a un colaborador Sí, impresentable. a Miguel Acosta, el asistente técnico. Um dos atacantes mais promissores do futebol da última década que acabou não vingando foi o Mario Balotelli. Esse italiano era um grande ícone desse esporte, seja dentro ou fora de campo. Balotelli era um jogador muito talentoso, mas por conta de sua personalidade, vira e mexe ele se tornava motivo de polêmica. Ele teve diversos conflitos com o técnico Roberto Mancini, na época que jogava no Manchester City. O jogador era frequentemente fotografado em baladas durante a semana, e quando chegava a hora do treino, ele ficava cansado e não rendia como esperado, a famosa ressaca. A situação entre os dois se agravou ainda mais quando Balotelli resolveu fazer graça durante o amistoso nos Estados Unidos, na hora de fazer o gol. Roberto Mancini resolveu tirar o jogador de campo, e depois disso, uma discussão entre os dois começou. Are you kidding? Serious? Mario Balotelli. And he's getting booed for this. And maybe even Man City fans are disappointed in what Mario Balotelli just pulled off. James Milner comes on for him. Let's take a look and see how the reaction is at the bench. Look at Mancini. Boy, this is problematic here. Very interesting stuff here. Um tempo depois, durante o treino, Balotelli estava dando entradas duras em um companheiro de time, que tinha acabado de voltar de uma lesão grave. O técnico pediu para ele tomar cuidado, mas o jogador continuou e os dois quase brigaram dentro de campo depois que Mancini agarrou ele pelo colete. Os outros jogadores precisaram separar e o convívio entre eles nunca mais foi o mesmo. Antes de ser campeão da Champions League pela segunda vez, o Chelsea precisou de reforços. E um deles foi o goleiro Kepa, por um valor absurdo. Ele foi o goleiro mais caro da história do futebol, e hoje ele é reserva no clube. Ele ficou marcado por um episódio que teve com o técnico Sarri em 2019. Kepa voltava de lesão e o jogo contra o Manchester City pela Copa Carabão se encaminhava para os pênaltis. O treinador resolveu tirá-lo de campo para evitar algo pior, mas o goleiro simplesmente se recusou a sair. An extraordinary scene. Well, the players won. It's incredible. Absolutely incredible. Depois disso, era bom o Kepa se garantir defendendo os pênaltis. Ele conseguiu defender um, mas não foi o suficiente e o Chelsea acabou perdendo. Na partida do campeonato alemão entre Frankfurt e Freiburg, faltavam segundos para a partida terminar, mas foi tempo suficiente para uma confusão começar em campo. O zagueiro do Frankfurt empurrou o treinador do time adversário e o tempo fechou. Bundesliga. O Frankfurt não desiste. Que isso? Oh, rapaz! Não. E agora o bicho vai pegar? Não, não pode fazer isso. Nos minutos finais, o argentino derrubou o técnico. E ele falou alguma coisa ali, hein? Olha a cara dele. Que imagem, hein? Meu Deus. Eu tô rindo aqui de nervoso.
Depois da treta, o jogador pediu desculpas ao treinador e ficou tudo certo entre eles, mas fora de campo, o jogador pegou 2 meses de suspensão. Jogar sempre é bom, e ser substituído nem sempre. É algo que faz parte durante a partida, seja pelo atleta estar jogando mal ou porque o treinador tem uma tática diferente para o jogo. Mas alguns jogadores ainda ficam com raiva por ser substituído. Um deles foi o Vicente Schill, da seleção de Luxemburgo. Se liga no chilique que esse cara deu. El abandonar el terreno de juego para darle ingreso a Lars Gerson, de 27 años, el futbolista del Sundsvall. Este no regresa más a la selección. Mas nem sempre são jogadores que perdem a linha. Em 2012, a Fiorentina vivia uma péssima fase. Exemplo disso foi o que aconteceu entre o técnico Délio Rossi e o meio-atacante Adem Lidjajic. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo e ironizou a situação, aplaudindo o técnico. A resposta do comandante veio na hora. O cara simplesmente partiu para cima do jogador no banco de reservas e deu vários socos nele. This is incredible. So Délio Rossi fighting with Churchill. Após a briga, o treinador foi demitido no mesmo dia e o jogador foi afastado até o fim da temporada. O clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona sempre dá o que falar. Afinal, esses dois times dominaram o futebol nos últimos anos e tiveram o privilégio de ter os 2 maiores jogadores da atualidade em seu elenco. Mas em 2010, o Real Madrid tomou um sacode do Barcelona e estava perdendo por 5-0. O Cristiano Ronaldo jogou muito mal e acabou perdendo a linha com o técnico do Barcelona, o Pep Guardiola. Antes da cobrança de lateral, Cristiano deu um empurrão nele e o tempo fechou. Quando Zidane começou a treinar o Real Madrid, ele conquistou diversos títulos e conseguiu feitos incríveis pelo clube. O ataque formado por Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale era incrível. Mas a relação entre Zidane e Gareth Bale começou a ir por água abaixo depois que o jogador passou a focar mais em outro esporte do que no futebol. O Bale é um mega fã de golfe, e como se não bastasse, ele começou a se lesionar com frequência e ficava mais no banco de reservas do que em campo. Uma vez, ele até cobriu o rosto e dormiu na arquibancada. Zidane já não confiava mais em Bale, e quando ele não foi relacionado para o jogo do Real contra o Manchester City pelas oitavas de final da Champions League, ele não quis saber de assistir a partida e foi jogar golfe. O caso virou motivo de polêmica nos bastidores do Real, e piorou a relação entre o jogador e a torcida. Alguns meses depois, o Bale foi emprestado ao Tottenham da Inglaterra, seu ex-clube. Em uma entrevista, ele disse que deseja voltar ao Real Madrid assim que o empréstimo acabar, mas o clube espanhol diz que quando o empréstimo acabar, ele será vendido.